Esse conceito de complexo de gueto, acho que ele pode ser ampliado para outros grupos sociais, né? Grupos que têm um histórico de identidade forte, em contraposição àqueles que não fazem parte do grupo, e essa contraposição sendo conflitiva durante muito tempo, né? Significando um certo recolhimento na sua própria identidade, práticas e hábitos, inclusive por razões de sobrevivência, que geram uma desconfiança com relação ao ambiente exterior. Há no Brasil pessoas que falam fulano sai de bairro X, mas o bairro X não sai dele, né? No sentido de que ali está impregnado nele certas práticas que a gente quase pode dizer que são práticas culturais inconscientes ou latentes, que estão para além ou estão aquém da própria capacidade racional e volitiva de você escolher e decidir e agir, né? Então, acho isso uma característica, digamos assim, sociologicamente normal, dada certas condições históricas, sociais e políticas. Agora, se a gente pensa, por exemplo, essa saída do gueto, né? Essa saída do gueto pode se dar das mais variadas formas. Pode se dar a partir de processos de assimilação. Essa é uma discussão que se deu na Europa, já, num ambiente de forte saturação antissemita, intelectuais famosos como Russell, né, que se converteu ao luteranismo, ou mesmo, se a gente pensar no Georg Simmel, a própria família do Wittgenstein, família do Marx, né? São vários os exemplos de famílias judaicas que, lá pelo século final do XIX, ao longo do XIX, começo do XX, passaram por processos de assimilação, ou seja, de saída do gueto, digamos, objetiva, para conseguir, então, transitar por um mundo, e essa saída do gueto muitas vezes foi vista por muitos intelectuais como um modo, inclusive, de você normalizar sua condição de cidadão, né? Ser um europeu, né? No sentido de que para eu ser europeu, eu devo sair daquele ambiente familiar fechado, em que você tem certos preconceitos com o mundo exterior, você tem certos medos. Eu lembro, por exemplo, de um trecho dos Diários do Kafka, em que então ele vai assistir uma espécie de palestra de judeus recém-chegados do leste europeu, em Praga, né, onde ele vivia, e ele depois escreve no seu diário: fedem, não tomam banho, parecem macacos, como alguém pode viver assim? Então você vê aí um judeu como Kafka olhando de fora judeus não assimilados, né? Portanto, entre aspas, de gueto, né? E ele olhando para isso com certo horror. Então há uma ambiguidade, uma ambivalência nesse processo que pode ser visto, inclusive, por parte de outros como alguma coisa da ordem da traição, da destruição da tradição, né? Uma traição da tradição. Portanto, não dá para dizer que essa coisa de sai do gueto, fica no gueto, seja algo que seja facilmente resolvível. Um ambiente onde você tenha uma baixa, digamos assim, presença de práticas antissemitas explícitas, isso pode reforçar a permanência dentro do grupo social, né? Ou do gueto, como você fala, como uma forma de segurança. Se você consegue fazer negócios e viver profissionalmente nesse ambiente, então isso pode fortalecer os vínculos comunitários. Agora, essa condição de gueto ela pode aparecer, por exemplo, no modo provinciano de ser, né? Como muitas pessoas e muitas famílias têm, que você pode perceber, inclusive, às vezes em clubes como a Hebraica ou qualquer outro clube assim, em que pessoas vivem continuamente dentro daquela escola judaica ou vivem dentro da comunidade e continuam considerando pessoas que vivem fora da comunidade como alguma forma de traidor, né? E por aí vai. Agora, do ponto de vista profissional, político, né, da projeção, digamos assim, social, histórica, esse é um elemento que, no mundo intelectual europeu, ou mesmo americano, argentino, ele é um processo que vem acontecendo desde o século XIX, né? Ao longo do século XX foi muito forte, é claro, teve o Holocausto, mas depois do Holocausto você tem casos como o próprio Adorno,
que fugiu para os Estados Unidos e, quando acabou a guerra, voltou para a Alemanha para trabalhar na reconstrução da Alemanha, porque tinha horror no capitalismo americano. Então, você tem todo tipo de movimento, né, de pessoas dentro desse processo. Mas me parece que a saída do gueto ao longo do século XX se deu basicamente e de modo muito importante, seja na área dos negócios, dos grandes negócios, ou seja na área da atividade intelectual pública, de enorme importância. Há algum tempo atrás, o intelectual, o filósofo alemão Peter Sloterdijk, numa das entrevistas que ele deu para mim, para a Folha, ele, no tempo que eu estava no Estadão, antes para o Estadão, depois para a Folha, ele me disse que uma das catástrofes do nazismo foi porque tinha decepado a inteligência pública alemã, que era basicamente judaica, e que, portanto, a Alemanha demorou muito para conseguir reconstruir o tecido social e intelectual público, porque muitos eram judeus, ou morreram ou fugiram, né? Porque muitos judeus vieram daquelas comunidades religiosas onde se estuda muito, as pessoas interessadas intelectualmente convergiam para o ambiente religioso de estudo, que é uma característica do judaísmo, valorizar a ideia da inteligência de Deus e da inteligência do religioso. Quando abriu as universidades aos judeus, muitos foram para as universidades e chegaram, digamos assim, treinados, alfabetizados, com uma cultura livresca, ainda que essa cultura livresca fosse basicamente a Torá, o Talmud, ou seja lá o que for. Portanto, esse ambiente, ele é um ambiente que houve muita saída do gueto, ainda que o gueto, enquanto tal histórico, em Varsóvia, vai ter acontecido depois. No Brasil, especificamente, a comunidade judaica brasileira, acho que, em comparação com outras comunidades judaicas, ela tem uma presença intelectual mais tímida, né? Eu acho que a comunidade judaica, como toda comunidade imigrante num país, ela tende a imitar as práticas daquele país. Então, sendo grande parte da comunidade judaica parte da elite brasileira, de alguma forma, né, cultural, classe média alta, liberal, né, presente em áreas como medicina, psicologia, direito, né, a área intelectual também, a comunidade judaica acaba imitando a elite brasileira. A elite brasileira, ela é basicamente pouco culta, né? Ela é basicamente desinteressada das letras, não valoriza as letras. Então, eu acho que grande parte da comunidade judaica no Brasil repete essa prática que a gente pode chamar tipicamente burguesa, né? De não valorizar o mundo das letras, não acreditar que alguma coisa valha mais do que você ganhar dinheiro, né? Que é uma característica da elite brasileira. Então, me parece que no Brasil, especificamente, se a gente comparar, por exemplo, com a Argentina, que é uma comunidade muito maior, no Brasil, especificamente, você tende a ter menos presença de judeus no espaço público. Mas aqueles que estão presentes no espaço público são atravessados, né? Eles são atravessados por todo tipo de traço político. Né? Então, portanto, essa saída do gueto, no Brasil especificamente, pode ser uma saída mais tímida, no sentido de participação do mundo fora, mas eu acredito que, à medida em que a assimilação, como se diz, vai acontecendo, isso vai se tornando mais presente. E como eu dizia, quer dizer, esses judeus que estão fora do gueto de alguma forma, ou transitam fora do mundo específico da comunidade judaica, que não tem medo de fazê-lo, que não é provinciano, são atravessados pelas mesmas questões que os outros brasileiros são. Polarização política, por exemplo, nos últimos tempos, né? Posições radicais politicamente. São atravessados por modas intelectuais. Você tem, por exemplo, judeus que são, no Brasil, pró-Israel e judeus que são profundamente antisionistas, né? Contra Israel, e que, nesse sentido, estão mais próximos de grupos de uma esquerda antissemita histórica, que pouca gente conhece, mas existe, historicamente bastante identificável. E então, à medida que você sai da comunidade, você começa a viver fora da comunidade, você passa por todas as idiosincrasias e todas as transformações
que qualquer grupo que sai do gueto vai casar com outras pessoas, os filhos necessariamente não vão frequentar a comunidade judaica, vão frequentar escolas da elite de classe média alta, da cidade em que vive, e não resta dúvida que nesse processo a saída do gueto, compreendido o gueto como comunidade, não como gueto de Varsóvia, a saída do gueto implica necessariamente num processo lento e gradual de afastamento de certas tradições. E isso pode ser objeto de crítica daqueles que permanecem dentro da tradição e que garantem, portanto, a maior chance de que seus filhos venham a casar com membros da própria comunidade e garantir a manutenção da tradição, o que, no final das contas, acaba sendo um dos métodos para garantir que você pertence à comunidade, é pôr os jovens em escolas, em movimentos judaicos ou mesmo movimentos sionistas, e que isso facilite o encontro com meninos e meninas da mesma comunidade, garanta casamentos e filhos, e a chance de que isso vá garantir a permanência dentro das tradições. Portanto, eu acho que o tema do gueto, para além do gueto de Varsóvia, é algo que transita pela manutenção das tradições. E é evidente que muitos judeus entendem que sair do gueto é perigoso, é melhor não aparecer. Eu lembro, por exemplo, quando nós estávamos na França, durante o meu doutorado, a gente colocou a mezuzá na porta e amigos judeus franceses visitando a nossa casa falaram: vocês são loucos? Como que colocam a mezuzá do lado de fora? Aqui na Europa se põe a mezuzá do lado de dentro. Porque se você colocar do lado de fora, as pessoas vão saber que ali mora um judeu e, portanto, pode vir a acontecer algum tipo de manifestação contra você, né? Aqui no Brasil, por exemplo, não se tem esse medo, o que significa que o ambiente, aparentemente, tem sido mais seguro, ainda que tenha manifestações aqui e ali. Olha, eu acho que o antissemitismo está dos dois lados do rio, né? O antissemitismo de direita, muito vinculado à história do nazismo e tal, ele é um antissemitismo que normalmente foi associado à ideia de que os judeus são inferiores, ou são ladrões, ou ao mesmo tempo são donos do capital internacional. O que é engraçado, né? Engraçado no sentido irônico, porque aponta ao mesmo tempo para características que seriam de alguma forma negativa e para características que marcariam um certo skill maior para conseguir ter sucesso material. Também um antissemitismo histórico, que não dá para chamar de antissemitismo, mas historicamente, mas uma coisa bem antiga na Europa, que é a associação dos judeus com o assassinato de Cristo, o judaísmo como uma religião de satanistas, né? Que é, na realidade, o que está mais impregnado na história europeia e que, nesse sentido, ela não, ela ultrapassa a, a polarização esquerda-direita. Ainda que, historicamente, o antissemitismo de direita ele tenha estado mais presente nas manchetes, tenha sido mais chocante por causa do Holocausto e do acontecimento nazista. Mas o antissemitismo de esquerda, ele também é bastante historicamente claro, ele está inclusive vinculado a práticas do período stalinista, dentro da Rússia. Quando o stalinismo, pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, começa a valorizar elementos nacionalistas da Rússia, que era um caos, a Rússia sempre o foi, quando o stalinismo pós-Segunda Guerra começa a valorizar elementos nacionalistas, o antissemitismo contra os judeus, historicamente profundo na Rússia, vem à tona, e aí vinculado ao discurso de que os judeus são traidores, são cosmopolitas, só pensam em dinheiro, ou seja, o mesmo discurso que a direita utiliza. Esse antissemitismo da esquerda, ele vai migrando e ele vai se associando ao antisionismo, né? A ideia de que Israel é o país mais assassino da história, né? A ignorância completa da história do Oriente Médio. E quando a gente aterriza, por exemplo, no Brasil, você vê que o antissemitismo de esquerda ele é o antissemitismo mais opaco para quem não o conhece. Ele é um antissemitismo que está travestido de um discurso anti-Israel, né? Ele é o antissemitismo que está nas universidades, mas é um antissemitismo que, se você falar com algum sujeito que defende posições assim, ele vai dizer para você que não é antissemitismo, que é antisionismo. E que esse antisionismo não é caracterizado por achar que, por ser como os elementos da extrema-direita, que seriam, então, claramente antissemitas. Não é uma questão racial. Apesar de que
esse antisionismo ele tende a considerar o problema israelo-palestino o pior problema do mundo, como se Israel fosse um país de fato fascista, como eles falam, né? Como se não fosse uma democracia, como se não existisse em Israel uma complexidade, inclusive no Oriente Médio, em que o conflito mais importante, na verdade, é a Guerra Fria entre a Arábia Saudita e Irã, né? E isso faz com que, como diz o próprio Finkielkraut, o filósofo francês judeu, na França não se concorda sobre nada, na esquerda, a não ser que Israel é sempre culpado. Então, se a gente falar do Brasil, qual é o maior perigo? O antissemitismo é sempre um perigo. É mais fácil identificar antissemitismo, ainda que os grupos bolsonaristas usem a bandeira de Israel e tenham um Israel na cabeça que não existe, um Israel imaginário, é mais fácil se suspeitar de que os bolsonaristas, por serem patriotas, muitos evangélicos, migrem para uma posição antissemita, apesar de que os evangélicos brasileiros tendem a ter uma posição extremamente filojudaica, porque, inclusive, entendem que os judeus são um povo eleito e querem, na verdade, que terem judeus conversos às suas igrejas. Então, o antissemitismo de esquerda, ele me parece bastante perigoso, inclusive porque ele se travessa de um discurso político-ideológico em que o horror a Israel, na verdade, traveste a ideia de que o judeu é sempre perigoso, mas tem a desculpa de dizer que não é contra o judeu, mas que é contra, na verdade, as práticas do Estado de Israel. Você pode ver esse antissemitismo em professores e eventos acadêmicos, no discurso mais claro das ciências humanas, e, portanto, eu acho ele tão perigoso quanto o antissemitismo, digamos assim, mais evidente de grupos neonazistas. Agora, eu, ao longo da minha vida profissional e acadêmica, conheci muito mais o antissemitismo de esquerda do que o de direita, sendo que o de direita é normalmente facilmente caracterizável como uma forma caricatural, né, onde fica muito evidente e, de certa forma, o foco é mais claro, enquanto que o de esquerda é normalmente mais disfarçado.